O Jornal Atalaia está de volta. Você pode interagir com a nossa programação local, inclusive aqui com o Jornal Atalaia, dando sugestão para pautas. Você pode ligar e falar com a equipe de jornalismo aqui da TV Atalaia. Pode também rever as nossas matérias acessando o nosso blog na internet, o online dígitoj.blogspot.com. O Conselho do Fundeb começou a analisar os 4 primeiros meses dos investimentos, dos recursos que vieram para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica aqui no município de Óbidos. Esse tipo de análise quadrimestral é pela primeira vez que acontece nos últimos anos. Desde ontem, o Conselho Municipal do Fundeb está debruçado analisando documentos da aplicação dos recursos do fundo do primeiro quadrimestre deste ano. O papel do Conselho é acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb no município e, ao mesmo tempo, ser elemento de ligação entre a sociedade e os dirigentes municipais. Nós estamos fazendo o trabalho de análise da prestação de contas do Fundeb relativo ao ano de 2015, do primeiro quadrimestre. Então, a partir deste ano, quando fechou o primeiro quadrimestre, a Secretaria de Administração, junto com a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Educação, chamou os conselheiros para fazer análise das notas relativas ao Fundeb, aos recursos do Fundeb de 2015. Como fechou o primeiro quadrimestre, eles organizaram as pastas, o Conselho ficou e foi chamada para fazer a análise dessas pastas do primeiro quadrimestre. A análise desses documentos, segundo a lei, deve ser feita a cada mês. A dificuldade de organizar todas essas pastas faz com que o Conselho faça a averiguação a cada 4 meses. E o Fundeb ele chega até mais de 5 milhões. Por exemplo, aqui eu gostaria de mostrar aqui no mês, por exemplo, mês de janeiro de 2005, chegou 3.288.251 reais e 36 centavos. Em fevereiro chegou 5.718.331 reais. Em março chegou 2.810.770 reais. Abril chegou 5.451.938 reais. Então esses valores são para o primeiro quadrimestre. Desses valores nós temos que tirar 60%, que é para a remuneração dos profissionais do magistério. O Conselho deve exercer o controle social da aplicação dos recursos do fundo e servir como elemento de transparência das contas públicas. Caso haja alguma irregularidade nas contas municipais relacionadas ao Fundeb, o Conselho deve solicitar revisão das contas junto aos poderes locais e, se não for atendido, encaminhar denúncia ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público. O Fundeb hoje é um recurso muito alto dentro do município que contribui, vamos dizer, com a educação, tanto na parte de manutenção quanto na parte de pagamento e formação também de profissionais. Então, esse nosso encontro aqui ele é fundamental para a gente acompanhar, contribuir com a Secretaria de Educação, com o secretário, contribuir com o Executivo, porque uma vez que a gente analisa a prestação de contas, a gente observa alguma irregularidade, a gente vai com o secretário, coloca para ele e ele vai fazer os trâmites para corrigir juntamente com o Executivo. Então o Conselho, o papel dele é contribuir nessa movimentação do recurso, o que é que pode e o que não pode. O valor repassado pelo Fundeb para o município em 2013 foi de aproximadamente 31 milhões de reais. Em 2014, o valor ultrapassou os 35 milhões. O recurso do Fundeb, como o próprio nome já diz, é essencial para o desenvolvimento da educação básica. Com esse dinheiro, são pagos os profissionais da educação, o transporte escolar e a construção e reforma de escolas. A cada ano nós temos um valor que pode servir para mais ou para menos de acordo com o quantitativo de alunos. Então, em 2013 nós tivemos em média 31 milhões investido na educação do município. Em 2014 nós tivemos um valor superior a 35 milhões. E onde você enxerga os recursos que vêm do Fundeb para a educação?
O mais visível é no pagamento dos profissionais da educação. Depois, nós temos a questão do transporte escolar. O transporte escolar, o recurso que vem do governo federal diretamente para o transporte escolar, que é o PENAT, ele é insuficiente. Então, parte do recurso do Fundeb também é investido nesse transporte escolar. E a outra coisa que nós visualizamos mais o recurso do Fundeb é a construção e reforma das escolas. Tem outras ações que são efetivadas com os recursos do Fundeb, mas o que é mais visível para a população são esses 3 elementos. Para o secretário de Educação, poder disponibilizar essa documentação organizada ao Conselho, além de ser uma obrigação, é tida como um avanço. João Neto, que também é professor, lembra que em tempos passados isso era feito até anualmente, o que dificultava a eficácia da análise feita pelos conselheiros. Em gestões passadas, essa prestação de conta era feita em 1 ou 2 dias, num volume muito grande de informações, e muita coisa passava despercebida, evidentemente, que não dar conta de um conselheiro fazer uma análise tão minuciosa num curto espaço de tempo, num volume muito grande de informações. Então, dava-se o parecer, evidentemente. Hoje nós estamos tomando uma postura completamente diferente na nossa gestão. Nós estamos entregando as pastas na mão dos conselheiros e eles fazem a análise minuciosa dessas pastas, folha por folha. Está sendo analisado, como vocês também já puderam acompanhar. E, diante da observação dos conselheiros, eles formulam documentos, fazendo os devidos questionamentos, pedindo os devidos esclarecimentos e pedindo informações adicionais. E essas informações são repassadas por eles através da Secretaria de Educação e a Assessoria Contábil e Secretaria de Finanças repassam as devidas informações. E isso dá maior transparência naquilo que a gente está trabalhando, que é o dinheiro público, que é o dinheiro do Fundeb. Então, o trabalho, que fique bastante claro, hoje do Conselho do Fundeb, ele se dá de forma muito mais detalhada e de forma que ele, de fato, está acompanhando toda a movimentação financeira dessa conta, não só os extratos, mas também as notas, folha de pessoal e tudo mais. Bem como hoje o Conselho apresenta para a Secretaria de Educação uma agenda de trabalho, onde nessa agenda de trabalho inclui não só a análise de documento, como também visita aos espaços em que estão sendo construídos ou mesmo os espaços construídos que precisam ter uma análise por parte do Conselho do Fundeb. Então, todas as vezes que o Conselho do Fundeb solicita uma visita a um determinado espaço, nós disponibilizamos a logística e o Conselho vai até aquele espaço e faz suas observações e certamente, no ato em que for se reunir para fazer o devido parecer, todos esses questionamentos estarão sanados ou em fase de esclarecimento. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo para sábado e domingo, final de semana. Amanhã começa o desfile da Semana da Pátria. Vamos ver como é que vai ficar o clima aqui na cidade. Confira a previsão do tempo para este final de semana. No sábado, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, máxima de 34 e mínima de 24 graus. No domingo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, máxima de 33 e mínima de 24 graus. E depois do intervalo você vai ver no Jornal Atalaia. Escola Irmã Firmina marcha pelas ruas do bairro Perpétuo Socorro. A escola esse ano não participará dos desfiles na Praça da Cultura. E você vai ver também que assaltante é preso após agredir vítima no bairro da Cidade Nova. Os detalhes em instantes.